Salve progressistas, eu sou o Clayson. Quando você assiste esse vídeo, está acontecendo agora na Câmara o requerimento para a urgência de tramitação do projeto de lei número 2401/2019, que autoriza o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Essa é uma das promessas do Bolsonaro na sua campanha e isso está sendo colocado agora a toque de caixa lá na Câmara. Não está passando pelas comissões, não tem nenhum debate aprofundado sobre o assunto. Profissionais de educação não estão sendo convidados para participar desse debate, muito pelo contrário, estão sendo repelidos. Esse debate, né, esse projeto de lei, ele não está sendo levado para a sociedade. Muitas pessoas sequer sabem o que está acontecendo. Provavelmente você que está acompanhando esse vídeo talvez não saiba que isso esteja acontecendo agora. E nós estamos numa situação de desespero total. Como você sabe, a minha formação, já falei aqui inúmeras vezes, a minha formação é em pedagogia. Eu me formei pela Universidade Presidente Antônio Carlos, tive especialização pela PUC, a PUC Minas Gerais. Então, a minha especialização, inclusive, foi na educação infantil, porque existe um enorme problema. O problema da educação infantil no Brasil é muito maior do que você imagina. Ele é gigantesco. Nós temos panaceias educacionais aqui no Brasil. Então nós temos uma educação que é a mesma, independente das regiões, independente de estados, independente de quem é o perfil desse aluno, de qual é o perfil desse aluno. Então realmente os problemas da educação infantil são inúmeros, são gigantescos e logicamente isso não é agora, isso vem acontecendo ao longo das últimas décadas. E eu me especializei nesse assunto exatamente porque eu acredito ser um problema gigantesco no nosso país. Eu vou trazer aqui para você quais são os problemas do chamado homeschooling ou da educação domiciliar. Sempre pedindo para que você dê o like no vídeo, eu sempre preciso lembrar para você, porque senão você esquece, dê esse like no vídeo. Se você puder, se é a primeira vez que você está aqui, eu peço para que você dê o like. Se você não gostar do vídeo, você tira o like no final, mas eu vou fazer de tudo para que você goste, para que você veja que vale a pena fortalecer canais independentes como o nosso. Se inscreva no canal se você não é inscrito, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui com a gente. Se inscreva, ative o sininho. A ideia do homeschooling, ela é uma ideia que está na esteira daquela proposta de liberdade, né? Uma proposta difusa de liberdade da extrema-direita. A extrema-direita ela defende uma liberdade que só atende a determinados conceitos e a determinadas demandas. A liberdade, por exemplo, da mulher sobre o seu próprio útero, eles não defendem. A liberdade de uma pessoa utilizar determinadas drogas ou não é algo difuso para eles. Não, a droga álcool você pode utilizar, a droga maconha você não pode utilizar. Então é uma situação realmente muito difícil falar sobre liberdade para quem acaba raptando esse conceito e utilizando, né, instrumentalizando esse conceito. E a ideia do homeschooling é esse, né? Queremos essa ideia de queremos ter uma liberdade para poder educar as nossas crianças. Quais são os problemas que a gente vê a respeito disso? Em primeiro lugar, é que essa ideia do homeschooling, ela oferece para os pais um certo direito, né? Eu tenho o direito de ter uma ascendência direta sobre a educação do meu filho, mas ela retira da criança o direito à educação. A criança, ela perde o seu direito de ter acesso a uma educação formal. A criança não tem a capacidade, e mesmo se tivesse, né, seria difícil ela optar se ela quer estudar em casa ou se ela quer estudar na escola. Mas é evidente que com uma certa idade ela iria falar, não, eu quero a educação formal. É uma situação até meio que óbvia, né? A criança, ela tem a necessidade de se socializar. Então, retirar à criança esse direito da educação formal é um dos primeiros problemas, mas é um dos menores, na verdade, e já é um problema gigantesco, é um problema que altera a vida dessa criança para sempre.
Outros problemas, como estamos dizendo, além da socialização, a possibilidade da criança conhecer outras crianças, ter acesso a outras crianças da sua própria idade, ter um convívio com crianças que ela pode inclusive trocar informações, trocar impressões, ter a possibilidade de haver realmente essa relação social que é fundamental para a vida de qualquer ser humano. Ou seja, muitas vezes, se uma criança tiver uma educação, um homeschooling, uma educação domiciliar, ela vai ter contato com outras crianças que no máximo pode ser os seus irmãos, né? Mesmo assim não serão da mesma faixa etária, ou uma diferença, para dizer, mínimo de 1 ano, e, de maneira geral, vai ter um contato exclusivamente com adultos. Mesmo assim, a maioria deles familiares. Essa é a primeira questão, mas existem outras. A criança, no homeschooling, ela está aberta a todo tipo de assédio. Ela pode ter assédio moral, até inclusive assédio sexual. Ela pode ter uma série de problemas que ela fica praticamente desguarnecida da possibilidade de proteção. Ela está desprotegida. Quando a gente imagina que no momento ela estaria sob a proteção dos pais, num segundo momento isso dá aos pais um poder muito maior do que ele teria se a criança tivesse acesso, por exemplo, a uma escola. Aí você chega, uma criança chega na escola com hematomas no corpo, por exemplo, os professores vão entender que tem alguma coisa de errado, no mínimo, vão chamar os pais para conversar, vai ter alguma proteção, né, mesmo que seja mínima. Né? E há casos, inúmeros casos, de crianças que na escola foi descoberto que elas estavam sendo assediadas, abusadas muitas vezes, e a escola deu uma resolução para isso do ponto de vista de incriminar os criminosos, de prender os criminosos. Homeschooling esquece isso. Então, muitos pais, muita gente, a gente não pode prever o que rola na cabeça, né? Mas muitos pais podem se utilizar desse tipo de educação para manter essas crianças em casa, para abusá-las. Existe essa possibilidade. Eu não estou dizendo que todos vão fazer isso, tá? Por favor, não distorçam o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo uma forma, uma brecha, uma forma de você utilizar esse tipo de expediente para você abusar de crianças. E a criança não vai ter nenhuma proteção em relação a isso. Isso é só um ponto. Tem também o abuso moral. A criança ela vai ser obrigada a fazer questões ali, a entrar numa disciplina que muitas vezes no ambiente escolar poderia ser diferente. A disciplina poderia ser incentivada no sentido de um objetivo pedagógico, não exclusivamente num sentido de obedecer ou mesmo de assediar moralmente. Esses são alguns problemas, mas tem mais, muitos outros. Com a criança sendo tirada, né, retirado dela o direito da educação formal, ela também não vai poder acompanhar de forma objetiva o que está acontecendo com outras crianças da sua própria idade, e com isso pode haver uma disparidade. No momento posterior, onde essa criança se torna um adulto, e aí imagina-se que ela vai ter uma certa independência, ela pode ter um choque cultural gigantesco, porque ela vai ter uma relação com pessoas as quais ela não tem a mínima ideia prática do que de fato, do ponto de vista cultural, social, até inclusive na educação, ela não vai saber o que acontece. E chega um determinado momento que ela vai precisar, uma necessidade dela se socializar. A não ser que você crie seres humanos que vão ser completamente antissociais. E se isso acontecer, estamos falando de mais um problema grave. Além disso, nós temos outras questões que são mais profundas. Existem grupos que têm um interesse financeiro nessa história do homeschooling. São dois grupos distintos que a gente pode colocar aqui e eles também se misturam. O primeiro são os grupos dos fundamentalistas religiosos, que querem trazer essa criança para uma educação que tenha um cerne exclusivo dentro de uma linha religiosa. É errado isso? Se você coloca exclusivo,
dentro de uma linha religiosa? Eu acredito que sim, porque você está, de certa forma, no caso, olhando do ponto de vista da criança, tá? Você está excluindo a criança de conhecer outras vertentes, de saber o que acontece no mundo lá fora. Porque o mundo fora da casa da criança, ele não é exclusivamente de uma linha específica religiosa. Então você tolhe, você tira da criança o direito de conhecer o mundo como ele é, com as diferenças. E esse fundamentalismo religioso, ele pode levar a uma série de distorções de entendimento. Existe também aquela necessidade da criança de poder experimentar, de poder ter acesso a quantidade maior de informação para que ela possa realmente formar a sua própria ideia sobre o assunto. É claro, a gente está falando superficialmente de alguns problemas aqui, mas é óbvio que isso não tira, por exemplo, do caso da criança que está estudando numa escola formal, isso não tira dela ou dos pais o direito de ter acesso a uma educação religiosa. Os pais podem ter acesso a essa educação, mas ali, quando você exclui todas as outras possibilidades, você está criando uma distorção. Existe um outro grupo também, que é um grupo muito interessado no homeschooling, que são grupos que visam o interesse financeiro. São grupos que vão dar um certo apoio a esses pais por intermédio de internet, por intermédio de uma relação que pode até ser presencial ou não, e esses grupos têm um interesse financeiro porque eles sabem que boa parte desses pais que querem manter as crianças em casa para a educação, muitos deles fazem parte de uma certa elite, estão dispostos a pagar o que for. Entende? E aí, obviamente, esses grupos que têm interesse financeiro vão tranquilamente se beneficiar dessa situação, e existem grupos com interesse muito forte no homeschooling porque o interesse é faturar muito e por muito tempo, né? Se você está falando de uma criança aí, 12, 13 anos para frente aí, 14 anos, ele tem a sua garantia ali financeira todo mês, oferecendo esse tipo de ensinamento específico para essas crianças em homeschooling. Então existe um grupo financeiro por trás. Temos os fundamentalistas religiosos com esse grupo financeiro e temos um terceiro grupo que são um grupo dos extremistas. Esses extremistas que querem de alguma forma reescrever história. Então aí a gente pode ter uma possibilidade muito grande de grupos como, por exemplo, Brasil Paralelo. Imagina você, uma criança, ser educada com vídeos do Brasil Paralelo, por exemplo. Estou citando aqui um exemplo, tá? Mas existem outros grupos que podem surgir e outros que já estão aí. Se você fizer uma breve pesquisa, se você tiver interesse, coloque aqui no comentário se você quer que eu aprofunde esse assunto, trazendo detalhes objetivos. Aí eu posso apresentar para você os grupos que estão hoje diretamente envolvidos nessa situação de defesa de homeschooling. Você vai perceber o quanto são fundamentalistas. São extremistas. Mas extremistas mesmo, que podem incutir na cabeça dessas crianças uma série de ideias completamente distorcidas do mundo, muitos deles com ideias racistas, extremistas do ponto de vista de supremacia. E nós estamos vendo o resultado final disso. A gente viu esse rapaz de 18 anos de idade que entrou lá nesse supermercado matou 10 pessoas. Um rapaz que tinha toda uma ideia supremacista na cabeça. Então, você consegue entender a quantidade de problemas. E olha, falando só um pouquinho para não estender, porque o vídeo já está aqui chegando no final, a gente não pode estender muito aqui com o tempo, mas você consegue entender a quantidade de problemas que nós temos com o homeschooling, que por um lado está sendo vendido como liberdade, os pais têm o direito e tudo mais, mas e o direito das crianças? Não está sendo pensado. A criança, do ponto de vista do seu desenvolvimento social, do seu desenvolvimento cognitivo, do seu desenvolvimento educacional. Então, a situação é muito grave, gente. A situação é muito séria. E isso está acontecendo agora, neste momento. Tudo isso pode ser aprovado sem nenhum debate, sem apresentar isso para a sociedade, sem que isso possa ter a anuência de profissionais de educação,
E tudo isso embaixo dos nossos narizes. Esse é o governo Bolsonaro. Um governo que está trazendo caos, e é um caos estrutural. Nós estamos, com essa lei, nós estamos comprometendo gerações. E eu falo para você de milhares de crianças. Milhares de crianças. Porque temos fanáticos para tudo aqui no Brasil. 15% da população não se vacinou, por exemplo. 15% da população. É um número milhões, é um número razoável. Então a gente está colocando essa questão aqui para você. Eu quero que, por intermédio dessas informações que eu coloquei, eu quero que você coloque aqui um comentário sobre o que você acha a respeito de tudo isso. Nós temos uma pesquisa recente que foi colocada pela Unicamp que pelo menos quase 80% da população não é a favor de tirar as crianças da escola para ficarem trancadas em casa, estudando apenas em casa. Essa pesquisa já foi feita, eu vou colocar aqui na descrição. Mas eu quero que você coloque a sua opinião. Não se esqueça de dar o like no vídeo, todos os dias, trabalhando aqui para você, levando aqui para você um material de qualidade para sua reflexão. Se você não é inscrito, se inscreva. E você pode ajudar, você pode dar apoio a um canal independente como o nosso. Você pode ajudar por intermédio do Apoia-se, e aí você tem sorteio de livros. Você pode ajudar com qualquer valor, se você puder, claro, se você quiser. Qualquer valor pelo Pix. A gente vive disso, canal independente. A gente não tem partido político que paga a gente, empresa, político, órgão público, ninguém. Somos independentes. Então a gente vive com a sua força, com a sua ajuda. Nos ajude que nós estamos sempre aqui informando com qualidade o país. Um grande abraço, até a próxima. Coloque seu comentário aí, quero saber o que você pensa a respeito dessa aberração.